Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estamos aqui com a Ana Hassi Nikos, que vai nos contar sobre experiências envolvendo OVNIs, seres, nos anos 80. Esse é o primeiro encontro de vários aí que vão acontecer, onde ela vai contar uma porção de experiências insólitas para nós, de naturezas distintas. É uma experiência bem vasta que ela tem. Ela que é uma estudiosa de parapsicologia e uma profunda interessada aí no campo do chamado paranormal, do estranho, né? Ela também faz parte aqui do coletivo Ativismo Insólito, oferecido aqui pelo canal Gaiata Psi, que é aberto a todos os interessados que têm experiência, com experiências anômalas ou simplesmente querem escutar e acolher pessoas que têm experiências anômalas sem julgamento, sem diagnósticos e sem estigmas. É uma proposta que nós temos aqui no canal, com vários participantes já tendo dado depoimento aqui, narrando as suas experiências. Então, quero agradecer também a presença da Sônia Calil, que está como co-anfitriã, né, que já esteve também em vários vídeos aqui do canal, é participante do coletivo, a Denise Jorge e a Gorete, que também estão aqui presentes, são participantes do coletivo Ativismo Insólito também. Então, eu sou Daniel Hammerhäusmann, psicólogo e psicanalista, e estamos aqui para, então, acompanharmos esse primeiro bloco de experiências anômalas aí da Ana Hassi. Seja bem-vinda, Ana Hassi. A palavra... Obrigada, obrigada, Daniel, Gorete, Sônia, Denise, pela presença aqui, pelo acolhimento no grupo, porque eu comentei, né? Eu acho que foi num vídeo da doutora Gilda Moura, e aí você já me acolheu, falou, Ana, se tiver experiência, pode contar, que eu vou ficar feliz em receber, então já me colocou no grupo e a gente vem debatendo, e isso para mim é muito interessante porque é uma novidade, né? Eu acho que é um campo assim vasto, é um campo que a ciência ainda não conseguiu acompanhar, porque eu acho que as pessoas elas querem respostas muito práticas e matemáticas. E na minha humilde opinião, os fenômenos paranormais, anômalos, de um modo geral, eles não podem ainda ser explicados pela ciência. Então, ainda tem muito chão. Eu acho que os que mais podem entender são os cineastas como o Steven Spielberg, o Robert Zemeckis, o James Cameron. Esses sim, talvez possam explicar porque realmente eles têm os efeitos lá especiais que esses estão mais, na minha opinião, capacitados para explicar os fenômenos, pelo menos, ou reproduzi-los. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula Racinicos, eu tenho 50 anos e durante grande parte da minha vida eu atuei na área de relações internacionais. Eu sou cidadã húngaro-brasileira e pela minha profissão, pela minha atuação, eu tive a oportunidade de viajar e eu, desde criança, sempre me interessei por fenômenos paranormais, especialmente porque nos anos 80, anos 70, a gente era recheado de filmes da Disney. Eu trouxe aqui até alguns exemplos de algumas produções que rechearam a minha imaginação, que um seria esse aqui, dá para visualizar bem? A Montanha Enfeitiçada é um filme da Disney que eu recomendo bastante. Esse é o segundo, eu tenho o primeiro também, mas eu não achei no meu acervo. Se vocês quiserem anotar, é um filme bem ingênuo, assim, passava na sessão da tarde,
se chama A Montanha Enfeitiçada, e fala sobre crianças que foram encontradas que tinham poderes de telecinese, telepatia, e é um filme da Disney. Então, tipo, sessão da tarde, assistia a esse tipo de filme que eu achava legal. As Sete Faces do Dr. Lau, também um filme de sessão da tarde, que também tem. Os efeitos especiais são bem toscos, né? Mas é um filme bem interessante que eu recomendo também. Outro filme bem legal, Fúria de Titãs, que é de mitologia, que sempre também me interessou. E Simba, também filme que passava na sessão da tarde e recheado de... Eram mágicos, bruxas, feiticeiros. Nossa, eu achava muito legal. Mas sempre dentro do campo, assim, da fantasia. Porque eu cresci num lar, numa família adventista. E era uma religião bem tradicional, americana, oriunda da Igreja Batista. Então, os fenômenos paranormais nunca foram bem vistos assim dentro dessa concepção adventista. Embora a mãe da minha mãe tivesse tido muitas experiências com OVNIs e outros fenômenos na fazenda que ela morava na região ali de Monte Azul, perto de Cajuru. Ela teve experiência com navio-mãe, sobrevoando a fazenda, mas eles não gostavam muito desse assunto como sendo assim, eles achavam que não era uma coisa de Deus, né? Então eu cresci assim, o que isso não é coisa de Deus. Ah, essas coisas aí, é tudo fantasia, ou não é de Deus, é de Satanás, sabe? É essa concepção. Então, eu não fui muito, digamos, estimulada a esse interesse aqui, em relação à magia, mitologia, muito pelo contrário. Eu era bem desestimulada mesmo por parte principalmente da minha mãe, que era muito, muito religiosa. Porém, quando eu tinha por volta de 5 para 6 anos, que aqui eu tenho a ordem cronológica, eu estudei numa escola que era lá em Resende, que o pessoal falava que era assombrada, era cheia de lenda, sabe? A loira do banheiro, aquelas coisas de escola. Mas a loira do banheiro nunca tive oportunidade de ver, mas o pessoal ficava falando dessa loira do banheiro. Tinha uma lenda chamada Pé Preto, que era um pé, uma marca de pé que ficava pela escola. E a gente ficava, né? Oh, o que será? Era uma escola muito grande, muito espaçosa de interior, tinha vários pomares. Então, claro que os espaços eram propícios para que as crianças fomentassem lendas dentro da escola. Mas nessa escola, a gente teve, isso foi em 1979 para 1980, ou 1980, tá? Eu devia ter 5 para 6 anos. A primeira experiência com paranormal, que daí eu já vou para os OVNIs, foi que nessa escola, em alguns espaços, especialmente no Pomar, a escola fechada, apareciam velas, uma só de cada vez, encostada num muro e a vela acesa. Então, assim, você ia no banheiro, você voltava, você via era tipo uma telha e uma vela acesa. Questão, assim, de minutos. Quem entrou lá? Então, várias pessoas viam
essa vela. Só que assim, isso eu acabei me esquecendo desse fenômeno, nunca mais me lembrei. Só que uns anos atrás, uma pessoa me procurou para relatar algo que acontecia no quintal dela, que era cercado com cerca elétrica, com vários cachorros bravos na casa, no quintal, e toda noite, quando ela chegava de manhã, aparecia uma telha encostada no muro, perto de um limoeiro, com uma vela acesa. E aí eu falei, nossa, mas eu já vi isso nessa escola que eu estudava. E não era só eu que via. Essa vela aparecia do nada. E aí as professoras ficavam meio desconcertadas, alguém pôs, mas era meio estranho. Então foi a primeira coisa que eu percebi que não era dentro do natural, era algo sobrenatural. Às vezes era uma tampa de cimento colocada em questão assim de minutos, a gente olhava, mas o que que aquela vela acesa está fazendo embaixo daquela tampa de cimento? Ou embaixo era geralmente telha. Alguém colocava lá, não sei quem, mas para mim não era coisa desse mundo, não. E aí, essa pessoa que me mandou esse relato, infelizmente, eu não sei onde eu pus a foto que ela me mandou, mas era exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu nessa escola. Então, foi a primeira experiência que eu tive com algo assim inexplicável, porque era questão assim de, você vai no banheiro, você volta, você se depara com uma telha e uma vela acesa embaixo, Puxa, dentro de uma escola. interessante. E você chegou a alguma explicação? Você fez alguma pesquisa sobre o que significaria isso? Olha, que eu procurei, viu? Não encontrei. E no caso dessa pessoa que me mandou a foto para como um relato, ela disse que aparecia perto do pé de limão e realmente esse fenômeno na escola que eu estudava aparecia no pomar. Eu só não me lembro se era embaixo do limoeiro. Tipo, o limoeiro aqui, o muro sempre encostado no muro. Na casa dessa pessoa, sempre encostado no muro, com uma telha. Ela tira, limpa, no dia seguinte tá a mesma coisa, com uma nova telha, uma nova vela acesa. E sem resquício Então, da vela anterior, está tudo reorganizado do mesmo ela jeito. joga fora e depois, no Ah, caso dessa pessoa que me mandou, sim, é uma outra vela e uma outra telha. E eu acredito que na escola que eu estudava fosse o mesmo fenômeno. Agora, o que isso significa, eu já não sei. Então, assim, só para a gente fazer assim esse aquecimento, eu nunca tive amigo imaginário, pelo menos não que eu soubesse que ele era imaginário. Mas, assim, não tive. Eu fui totalmente desestimulada para qualquer coisa relacionada ao sobrenatural, porque a igreja era muito tradicional, não permitia. Embora minha mãe ela tenha tido experiência quando criança com uma menina que ela brincava e ninguém mais via, só ela, mas ela para a religião dela, ela achava que era coisa do Satanás, entendeu? Era enganação, era um demônio enganando. a Denise está perguntando se essas velas eram sempre iguais, se é vela palito e se tinha alguma cor. Que eu me lembre, no caso dessa pessoa, como ela tira foto, é uma coisa mais recente, é sempre o mesmo tipo de vela. É vela palito, aquela vela branca palito que a gente usa quando acaba a luz. Tá, Embaixo de uma telha, embaixo de uma telha. não é aquela muito fininha, não, colorida, né? É mais aquela vela branca média, assim, que vem em pacote. Isso, Tá. mais ou menos, isso mesmo. Não, não tem cor, não.
Uhum. Da escola que eu estudei, eu não me lembro porque as professoras não deixavam a gente chegar perto. A gente só via aquela chaminha assim, a vela acesa, mas sempre encostada no muro com uma telha apoiada. E é o mesmo fenômeno que acontece na casa dessa pessoa. Só que o fenômeno que eu vivenciei na escola, eu nem lembrava mais. Quando essa pessoa me mandou a foto, eu falei, mas como assim? Ah, aparece toda noite. Quando chega de manhã, eu abro o quintal, eu tenho 3 pitbulls, tenho um muro alto, é uma alegação dela, tá? Mas como eu já vivenciei esse fenômeno, ela não teria por que inventar. É Sei. exatamente o mesmo fenômeno. E a casa dela, dessa pessoa, não é em Resende. Não, não é não. Tem nada Não a é em ver com a Resende, escola. não, não. Eu tava em Minas, é numa cidade do interior. E uma casa toda murada, com cerca elétrica, com alarme, com cachorro, e aparece. Ela falou que eu ainda perguntei há um tempo atrás se o fenômeno continuava acontecendo. Ela falou que sim. E ela não E sabia, ela não. ela não No sabia. começo, eu achava assim, que era alguém fazendo algum feitiço, alguma coisa para ela, mas não aparece nada na câmera. E ela, Mas quando ela abre a porta no quintal, né? É no quintal dela, no pé do limoeiro. e E ela não eu acho, ela não sabia da sua experiência não, não, porque eu tinha me esquecido dessa experiência. Tinha me esquecido, sabe quando passa batido? Mas a escola tinha fama de assombrada, como muitas, né? Mas foi a única coisa que eu vi e que não tinha assim explicação. Você vai ao banheiro, quando você volta tá lá uma telha com uma vela. Aí você vai chamar a professora alguma coisa, ai, sai, sai, não, isso não é nada. Alguém pôs aí, mas era estranho. Acontecia direto. Era o mesmíssimo fenômeno e era na horta, em uma das hortas e da escola. durante quanto tempo apareceu esse fenômeno? Olha, quando eu estudava perto dessa horta, apareceu assim o ano todo. Porque aí depois eu fui estudar em outra. Eu era tipo do pré, sabe? Eu estudava. A escola era enorme, então eu estudava perto dessa horta. Aí depois eles separam, né? Por idade, eu não circulei mais por esse lugar. Então eu não sei. E criança também, né? Aí depois não fiquei perguntando, mas por pelo menos um ano a gente via. Tá tendo mais uma pergunta da Denise. O que era a sua escola antes e o imóvel dela? Porque me ocorre que tem relação com almas de escravos. Ela está fazendo esse comentário. Ai, eu já não sei, porque essa escola já era antiga quando eu estudei nela em 1980. Ela era uma escola antiga, pode ser que fosse uma fazenda antes, mas o interessante era que eu achava era como ela era colocada de uma maneira assim, com uma telha ou com um tampo de cimento. Poderia ser até um tampo que fizesse parte da escola mesmo, mas alguém precisaria carregar muito peso para apoiar no muro e colocar a vela embaixo. Tipo, tinha segurança na escola, entendeu? Bedel, com... era bem estranho. Pode ter sido, sim, uma fazenda, porque a escola ela já era antiga, e tinha vários casarões, assim, com aquele piso de madeira, aqueles que fazem barulho. Faz sentido, sim. Poderia ter sido uma senzala, alguma coisa lá antigamente. Bom, fica aí um enigma então para a gente pesquisar e quem sabe retornar no Eu próximo vídeo. pesquisei, não encontrei respostas assim sobre por que perto do limoeiro.
Legal, então quem está nos assistindo, façam aí deem uma ajudinha, se possível, pessoal. Se alguém tiver alguma informação sobre esse fenômeno, É. seu propósito, Vela embaixo de telha, geralmente, e né? perto do limoeiro. No caso dessa pessoa que me mandou esse fenômeno, eu falei, mas é em qualquer lugar do terreno do seu quintal? Ela falou, não, é sempre meio embaixo do limoeiro, Certo, tá. tá? Então, isso, né, foi a primeira experiência paranormal, assim, digamos, que eu tive junto com outras pessoas da escola, mas aí os professores ficavam, né, pondo panos quentes, para a gente não dar muita atenção para aquilo. Em 1980, eu fui morar num bairro retirado na época de Resende. Então, assim, Resende, para quem não conhece, você conheceu que você foi lá para aqueles lados, é uma cidade cercada por serras, Serra da Mantiqueira e Serra da Bocaina e Serra do Mar. Não é porque é minha terrinha, não, mas é linda, viu? Então, a gente vê montanha para todos os lados, e é a cidade onde tem a Academia Militar de Agulhas Negras, a maior academia da América Latina, né? Do Exército. Em 1980, meu pai comprou uma casa num bairro retirado, próximo ao campo de aviação, lá de Resende. Eu não vou falar o nome do bairro, mas era um bairro que, na época, ele tinha pouca infraestrutura, em termos de iluminação, era uma iluminação muito precária, que os próprios moradores tinham feito, até iluminação pública mesmo, com poste de cimento, era poste de madeira, com aquela iluminação bem artesanal que os próprios moradores tinham feito, e rua de terra, na época, em 1980. E aí a gente estava conhecendo os vizinhos, né? Eu tinha, na época, completado 6 anos. Eu tenho uma irmã de criação, que o nome dela é Janaína, e a gente começou a fazer amizade com os vizinhos. É um churrasco aqui, um aniversário ali. Eu não vou me lembrar o mês, tá? Mas eu me lembro que era por volta de meia-noite, que era o horário que a gente saía, assim, dos aniversários e churrascos de vizinhos. E a gente atravessava um terreno baldio para encurtar caminho da casa desses vizinhos. Então, estávamos eu, meu pai, minha mãe, minha irmã de criação e outros vizinhos que moravam na mesma rua que eu, nesse bairro. E aí alguém fala assim: olha, o que é aquilo? E aponta para o céu. E aí a gente vai olhar. Só que tem um adendo aqui. Quando tinha filmes de OVNIs, essas coisas, exceto esse, A Montanha Enfeitiçada, que é da Disney, que trata de ufologia e tal, minha mãe não me deixava assistir. Eventualmente, depois eu comecei a assistir coisas assim, filmes escondidos, mas a minha mãe não me deixava assistir. Só se fosse infantil e olhe lá, porque eles são bem restritivos para isso. Então, eu tinha visto propaganda de contatos imediatos de terceiro grau, e eu vi aquilo, assim, propaganda na TV. Eu falei, nossa, que coisa linda! Nossa, mãe, que legal, a gente de outro planeta. Minha mãe, isso é tudo coisa do Satanás para dividir, para desviar a atenção do homem. Não vai, não... Mas internamente eu pensei que eu queria ver aquilo. Eu achei bonito na propaganda, mas não vi o filme naquela ocasião, que deve ter passado na Globo, naquela época. E nesse dia começou um show de luzes vermelhas, e assim, a gente morava lá perto do campo de aviação, tinha pessoas que moravam há muito tempo, então assim, cidade militar, o pessoal sabe, isso é um Cessna, não sei o quê, isso é um avião tal, 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 isso é um helicóptero. O
pessoal sabe de morar, de ver todas as manobras militares, eles sabem se é sinalizador, se é paraquedista, a gente já sabia do que se tratava. Principalmente os vizinhos que moravam lá há mais tempo. Só que eles também ficaram embasbacados e falavam assim: olha, disco voador. E a gente viu aquelas luzes, em torno de 8 luzes, que elas faziam esse movimento. Um show de luzes, assim. Eu nunca vou esquecer. Uma entrava, uma saía, outra saía. Elas ficaram assim alguns minutos e a gente lá, olhando. E aí falando, nossa, é disco voadora, não sei o que, minha mãe. Para variar, ela falava, isso é coisa do Satanás. Vamos embora daqui, não quero ver, e puxou a gente, mas a gente viu. Não fazia barulho, era uma coisa assim espetacular, não era coisa assim que eu considere desse mundo. Deve ter durado mais tempo, mas minha mãe não deixou a gente ver, mas a gente ficou bem Foi durante o dia. impressionado. Oi? Foi durante o dia. Não, foi à noite. Foi À noite. voltando de um churrasco, de um aniversário, alguma coisa assim. A gente saindo de um terreno, por um terreno baldio, lembrando que havia pouquíssima iluminação naquele bairro, naquela época, então ficou bem visível esse show de luzes. Eu lembro que eram luzes vermelhas, que elas se enfileiravam, elas saíam, elas voltavam a se enfileirar. Tipo, elas mostraram vários truques ali naquele momento. Só que eles devem ter ficado mais tempo, só que minha mãe puxou a gente, vamos embora, não quero ver isso. Ela viu com os próprios olhos, mas ela não queria ver, não. Então, foi a minha primeira experiência com OVNIs, e eu não sei se tem relação com o fato de eu ter visto, eventualmente, alguma propaganda em relação ao filme, e tenha pensado, eu queria ver. E aí, acabou acontecendo. Tá? Sim, Mas Resende tem muito relato de fenômeno também, por conta, talvez, por ser uma cidade militar, mas sim. foi a minha primeira experiência junto com outras pessoas. A minha família e outros vizinhos que estavam lá, e ficou todo mundo, assim, de boca aberta vendo aquele show. Menos a minha mãe. A minha mãe queria ir embora. Sim, interessante porque é bem aquela situação em que, obviamente que pelo movimento das luzes não poderia ser nada, nenhuma tecnologia conhecida, né? Quer dizer, não seriam sinais de Não, era uma Hubbble, coisa assim que não seria. ficava em fila, um na frente do outro, um saiu, o outro saiu. Eles deram tipo um show mesmo, como se fossem drones hoje que a gente vê. Foi o que eles fizeram. Eram luzes, não tinha som. Em nenhum momento a gente teve medo. A minha mãe, sim, mas a gente não. Se duvidasse, a gente ia até lá mais perto para ver o que era. Mas eram luzes vermelhas, em torno de 8, que deram um show lá para gente. Foi esse o primeiro contato que eu tive com OVNIs. E é interessante, né? Porque é aquela típica situação que ela envolve base militar, né, que a gente, para quem estuda ufologia, sabe que é muito comum avistamento de OVNIs perto de instalações militares. Parece que há um interesse, né, dos OVNIs em atividades militares, não só dos Estados Unidos, né, mas ao longo aí. De outros países também. E lá também tem a Nuclebras, que é uma empresa de enriquecimento de urânio. Ah, olha aí. Então é mais um fator, porque também dentro da ufologia há um aumento estatístico de avistamentos perto de instalações que trabalham com tecnologia nuclear, né? Sim, lá tem a Nuclebras também. Tá. Mas na época eu não sabia nada disso. Na época eu não sabia desse interesse que eles tinham, né? E eles realmente deviam estar fazendo alguma pesquisa
nesse sentido. Uhum. Sim, e é muito interessante também porque a questão do entusiasmo com o assunto, eh, por vezes, ela parece estar atrelada ao fenômeno, né? Ao desencadeamento do fenômeno. Às vezes Sim. não, né? Às vezes a pessoa pode ver sem acreditar, sem estar ligada no fenômeno OVNI, simplesmente ela tem contato ou vê um OVNI, né? Mas por vezes os contatos vêm em momento em que há um entusiasmo muito grande do assunto, né? Evidentemente que um cético Hum. iria dizer que há uma sugestão da gente querer ver coisas que estão sendo reprimidas, né? Então, uma interpretação assim meio clichê, né? Mas assim, eu A sua tinha mãe 6 anos e esse. quando eu vi a propaganda em relação ao contatos imediatos, eu achei bonito, mas eu não achava assim que aquilo realmente Era existia. crível, né? Aham, tá. Eu acho que, nossa, que legal, como eu queria ver algo assim, né? Se existisse. E a minha mãe falou assim: ah, se essas coisas existem, não são de Deus, sabe? Esse tipo de coisa. Só que a minha mãe também viu, e além dela, meu pai, minha irmã de criação, tanto que minha irmã de criação, ela mora lá em Resende ainda, e volta e meia eu falo, Jane, você lembra tal coisa? Nossa, Ana, eu lembro. Ai, acontecia cada coisa comigo quando eu estava com você, porque eu acho que era uma coisa assim que não sei se depois, porque ela continuou lá em Resende e a gente se mudou para São Paulo, a família dela não deixou ela vir para cá, mas eu não sei se ela continuou tendo outras experiências paranormais como ela teve convivendo comigo, que não foi a única. Sim, eu estava dizendo que a questão da sugestionabilidade também é um enigma, né? Porque, digamos, a mente cética vai tentar sempre encontrar, por razões científicas, evidentemente, explicações mais básicas ou mais simples, né? Então, seriam atividades militares, seriam sinalizadores, a necessidade infantil, a repressão da mãe em relação ao assunto, junto com o interesse levantado pelos filmes, criou-se uma atmosfera imaginativa, onde a criança ou adolescente vai lá e projeta a sua ansiedade infantil e encontrar UFOs e tudo mais, né? Essa seria, digamos, uma explicação Uhum, uhum, psicanalítico-científica básica, né, para o entendimento disso. Porém, existem vários enigmas, né, dentro de tudo isso que você traz, né, não, longe de reduzir, né, a uma espécie de racionalização, mas é muito curioso como, evidentemente, que a mente pode criar zonas de interesse e projeções, né? Isso existe de fato, mas o quanto a gente pode pensar numa lei da atração também, de acordo com o que você diz, né? Quer dizer, como se o uhum. interesse ele fizesse uma conexão com os óvulos. Não foi imediatamente a esse pensamento. Então, assim, vi a propaganda, minha mãe não me deixou assistir o filme, claro, naquela ocasião, não me deixou assistir, e aconteceu isso. Mas eu achava que estava mais ligado ao local do que a mim. Mas depois eu achei que podem ser os dois casos, mas aí a gente vai mais adiante. Tá legal, então vamos para o próximo ponto. Você quer que eu continue falando dos OVNIs ou você quer que eu intercale com fenômenos anômalos? Como você se sentir à vontade, como você preferir. Alguém tem alguma Então, eu vou pergunta? intercalar. Alguém tem alguma Pra não ficar- colocação? Não? Podemos seguir? Tá. Então, a outra experiência que eu intitulei Olhos de Fogo foi muito interessante, porque você teve o relato do Fernando, é Fernando, né, o psicanalista? Fernando? Bo- Bortolozzi, Ah, o Fábio Bertolozzi. Fábio Bortolozzi, alguma coisa assim. Bertolozzi, isso. Bertolozzi?
Então, porque é muito parecido com o que eu vivenciei. Em 1981, morando nessa mesma casa, eu não me lembro a época, tá? Mas devia ser final de verão. Eu tenho comigo que era a época do casamento da princesa Diana, mas eu não sei se é verdade, assim, sabe? Eu fico assim, eu acho que foi mais ou menos nessa época, mas era final de verão de 1981, que eu acho que foi quando ela se casou com o príncipe Charles, né? Como eu morava nesse bairro retirado, lá em Resende, faltava muita luz, direto. Tipo, trovejava lá em Macaé, faltava luz na minha região. Era terrível, faltava luz, era muito precário, porque era tudo muito artesanal, a fiação, a transmissão de energia, então faltava muita luz. Mas eu nunca tive medo de escuro na infância, não. Só até os 2 para 3 anos, e depois eu era bem corajosa para fazer as coisas no escuro, eu não tinha medo. Estávamos eu e minha irmã, né, de criação, a Janaína, e a gente estava fazendo uma farra, brincando, correndo pela casa, e estava assim, escurecendo. Eu lembro que a minha mãe estava na sala e a gente correndo pela casa. Meu pai, eu acho que ainda não tinha chegado do trabalho, então só estávamos nós três. E a gente correndo e rindo e pela casa, mesmo no escuro. E a minha mãe, parem de correr, meninas, parem de correr que vocês vão cair, vocês vão se machucar, tá ficando escuro. E a gente nem aí, correndo, brincando. Entre a copa da casa e a cozinha, tinha uma porta que abria assim. Ela não abria nesse sentido. Então a gente precisava puxar a maçaneta para entrar na cozinha. Então a gente estava lá brincando. Quando a gente abriu a porta, que minha mãe deixava a porta fechada entre a cozinha e a copa, quando eu abri a porta, eu e a minha irmã juntas, a gente se deparou com uma forma de sombra meio monstruosa, mas com traços humanos, em que a gente só pôde ver duas chamas no lugar dos olhos. Duas chamas, assim, o que mais me lembra eram duas chamas de fogo. Não era redondinho igual assim de um robô, não, eram duas chamas, pelo que eu me lembro. Eu abri, fiquei assim, uma olhou para a cara da outra, como coisa assim, você está vendo o que eu estou vendo? E aquele ser na cozinha, ele se pareceu surpreso. Ele não tinha feições, nada, mas a impressão que eu tive é que ele ficou tão surpreso quanto a gente. Sabe, tipo, ops, elas não deviam estar me vendo. E eu bati a porta na cara daquele ser e saí correndo e a gente foi contar para minha mãe. Mãe, tem um monstro na cozinha, um monstro que tem um olho de fogo, que tem um olho vermelho, que é uma sombra. A minha mãe, eu falei para vocês, bem feito. Quem mandou me desobedecer? Sabe aquele tipo bronca de mãe? Mas minha mãe não foi conferir se tinha monstro, se não tinha. Ela não estava nem aí. Mas assim, a impressão assim que eu tive foi que aquele ser ficou tão surpreso quanto a gente dele ter sido visto. Eu não senti medo, eu fiquei assim, gente, que é isso? E uma olhou para a cara da outra, assim, sabe? Tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? A reação que eu tive foi bater a porta. E eu bati a porta na cara daquele ser. Eu não E fiquei com medo, eu só falei assim, mas o que era, né? Não fazia ideia. curioso que no caso do Fábio, que ele tem um testemunho, Também foi na cozinha.
foi na cozinha e ele atribui a um Exu pagão que teria sido enviado para roubar o dinheiro da família. É Da você. família. Olha, eu não duvido, assim, depois que eu ouvi esse relato dele, eu fiquei, assim, refletindo sobre... Realmente, no caso da minha família, mais ou menos 2 anos depois, meu pai perdeu um super emprego que ele tinha numa multinacional, entendeu? O padrão de vida nosso caiu. Então, assim, faz bastante sentido o que aconteceu com ele. Eu fiquei analisando que até então eu nunca tinha pensado o que poderia ser aquilo. Sei de várias pessoas que viram esse mesmo ser. Alguns viram em São Tomé das Letras, outros viram na Serra da Mantiqueira. Eu vi dentro da minha cozinha, Ela está falando aqui daquela casa. Exu Foguinho, a Denise Jorge está comentando, Exu Foguinho. Ah, chama Exu Foguinho, que tem vários, né, tipos de Exu, e ele tem os olhos, parecem chamas. E ele era um formato assim, meio monstro, meio humano. Só que assim, o que eu achei mais interessante de tudo foi que o que me veio é que ele estava espantado de ter sido visto. Não só por uma, mas por duas pessoas. Não era para a gente ter visto. Meio que, nossa, fui pego. Sim, muito parecido com o caso do Fábio. Esse Exu, ele também se espantou no relato do Fábio, foi Mas pego no ele flagra. fugiu, né? Ele saiu pela janela. Esse eu não vi porque eu bati a porta. Aí eu já não sei o que aconteceu, que a porta eu bati, foi a primeira relação assim que eu tive. Ô, Ana, quantos anos você disse que tinha? Eu tinha, em 81, eu tinha 6 para 7 anos, e a minha irmã, ela é de 70 e... Minha irmã tinha 9. Porque parece que as Duas. crianças têm mais facilidade, né, de ver essas coisas. As duas viram. E as duas ficaram uma olhando para a cara da outra, tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? Sim, e pá, bati a porta Ela na também cara. não teve medo? Ela ficou assim, a gente foi correndo contar, né, para minha mãe ainda falou bem feito. Falou bem feito, falei para vocês não ficarem bagunçando no escuro, realmente tinha acabado a luz. Tinha acabado a luz. E assim, não é que eram chamas de vela, nada, porque a minha mãe fechou a porta para a gente não ir lá na cozinha, não mexer na cozinha. Então, fechava a porta, tipo, não vá lá, fica aqui quieta do meu lado para não, né, se machucar no escuro, bater em algum móvel, porque a gente estava menina, né? Estava só brincando e correndo. Só que nesse caso, esse ser, ele parecia. A gente não teve exatamente medo. A gente ficou assim, gente, o que é isso? Não sabia o que era. Nunca mais Mas apareceu. não, nessa casa que eu morei, eu nunca mais vi. Vi outra coisa semelhante, mas aí bem, muitos anos depois, mais recentemente, que eu vou contar oportunamente. Mas esse ser foi só dessa vez. Próxima experiência. Bom, dos anos 80. Ah, aí é com OVNIs, tá? Eu apelidei de OVNIs ultrassônicos porque eles faziam até balançar as casas. Em 1981 também, mas mais para o final. É, Então, esse do ser dos olhos de fogo foi no começo de 81. Depois, no final de 81, a gente estava num aniversário nesse mesmo bairro de vizinhos, mais ou menos 8:30 da noite, começaram a ter.
rasantes nas casas. E eram rasantes, assim, que balançavam, faziam tremer as casas. A gente estava na casa de um vizinho, ao ponto das crianças pequenas ficarem com medo e ir para debaixo da cama, porque dava rasante. Só que, assim, avião, a jato, e fazia aquele vácuo, fazia um vácuo entre as casas. E avião militar fazendo treinamento em cima de casas assim, esse horário, né? Tava bem estranho. Então, assim, e fazer aquele vácuo e um som de transformador, transformador de poste. Era o único som que a gente conseguia ouvir. Não via nada, não via avião, não via nada, mas eram aqueles vácuos, eram muito grandes, que faziam estremecer a casa do vizinho onde a gente estava, e o negócio foi tão feio e amedrontador. Eu nem tanto, porque eu estava distraída com outras meninas da minha idade, mas para as crianças menores e até talvez para os adultos, que eles chegaram a ligar para a academia militar para saber se tinha alguma que eles chamam de manobra militar, porque as crianças estavam ficando com medo, podia cair no telhado de alguém, podia destruir alguma casa, e eles negaram. E esse fenômeno ele durou assim mais de 1 hora. E a gente não via nada. Se a gente saísse no quintal, ia ter aquele vácuo de voo, de rasante, e aquele barulho assim de transformador, o único barulho, e aquelas rasantes, mas a gente não via o que era. Não dava para ver. Não tinha E uma luz, aí nada. não tinha luz, não. Era invisível. É, porque A gente só quando é avião a jato, a gente sabe, faz um barulho, né? Não tem como. sim, fazia barulho de eu, como se fosse um avião a jato do vácuo que deixa. E o barulho do que quer que fosse era de transformador. Era um zumbido. Uma coisa assim. Mas a gente não conseguia ver luz, não conseguia ver objeto, nada. Foi assim bem assustador para as crianças pequenas, principalmente porque estremecia a casa, e eu acredito que os adultos também, porque eles não sabiam o que era e não podiam falar, é um avião que não via. E a gente morando numa cidade militar, a gente fica, né, sabendo, paraquedista, é treinamento. Não teve, como eram vários, tinham esse zumbido de transformador. É o que mais se assemelha ao zumbido daquilo que a gente ouviu. E várias pessoas lá comentando depois. Não foi assim uma coisa que saiu em jornal, porque o que acontece? Uma coisa interessante. Como era a época da ditadura também, eles abafavam muita coisa, não saía em jornal, podia aparecer uma nave-mãe lá, eles abafavam, não saía. Ainda mais em Resende, sendo, digamos, a Meca na época, né, que era do Exército, E é não curioso, divulgou. geralmente avistamentos de OVNIs não envolvem nenhum tipo de som, né? Os OVNIs costumam ser silenciosos, porém, quando há som envolvido, ele é justamente um zumbido do tipo uma coisa assim meio. Era um zumbido de, sabe, estação assim de transformador de eletricidade que fica aquele som, aquele zumbido, assim, era esse. Aham, É o mais semelhante, assim, que eu posso dizer daquele zumbido daquela noite. interessante, muito interessante. E você acha que isso tem alguma relação direta com você? Ou é um acontecimento da natureza que por acaso você é uma testemunha? Como é que você lê essas situações?
Então, naquela época, eu achava que era do lugar. O lugar. Eu achava que era do lugar. Eu achava assim, é uma cidade assim que era um bairro, né? Onde eu estava era um bairro retirado. Eu achava que tinha relação com o lugar, mas depois eu mudei de ideia e eu vou mencionar quando eu mudei de ideia. Tá? Então, até então, eu pensava que eram coisas relacionadas ao lugar, por ser um lugar ermo, estava mais propício a ter fenômenos, digamos, estranhos, pelo lugar. Por ser um bairro que na época era mais retirado, não tinha iluminação pública, nessa época não tinha. As ruas eram de terra ainda. Hoje é um bairro considerado nobre lá na cidade, mas na época não. Na época tinha muito sítiozinho, sabe? Casas mais humildes, e aí foram construindo casas melhores, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, assim, não foram os militares, os adultos ficaram assim é, meio com medo também, porque eles não sabiam explicar para as crianças o que era aquilo que estava acontecendo. Porque foi assustador, não para mim, porque eu já tinha, né, 7 anos, posso ter estado, mas não ao ponto de me enfiar embaixo da cama. Na verdade, eu queria ver o que era. As crianças menores, elas se enfiavam embaixo da cama, mas eu não vi, ninguém viu. Era uma coisa assim que fazia aquele som estremeciam as casas. Meu pai, ele ligou assim muito bravo, os vizinhos, né? Todos os vizinhos ali a gente ficou sabendo que ficaram muito bravos, tendo certeza que era alguma manobra secreta dos militares. E eles falaram, gente, tem criança aqui, é muito arriscado, vocês estão passando muito perto dos telhados. Não, mas não somos nós, não, não é a gente, não. E a sua mãe chegou a se manifestar daquele jeito dela novamente nessa situação, não? A minha mãe, às vezes, ela ignorava, assim, o que acontecia. Ela fazia assim, não é com filho, nem, não quero nem saber disso, não quero nem ouvir. Às vezes, ela podia ver, assim, uma coisa na frente dela e ela fala, não quero nem toca mais nesse assunto, entendeu? Porque para ela, se ela, por exemplo, se ela visse as naves passando, ela ia falar que é coisa do Satanás, que era subterfúgios, né? Que Satanás usa para afastar o ser humano de Deus. Era esse o discurso dela. Ela não. Zero estímulo para o sobrenatural. Muito bem. Você quer seguir com outras experiências? Vou falar nesse bairro mesmo, tá? O que aconteceu? Eu intitulei A Garota do Além, que aconteceu ou em 81 ou em 82, tá? Foi na volta também de algum evento na casa de vizinhos à noite. Nesse bairro tinha uma encruzilhada de chão de terra, onde faziam vários despachos. Eu nem sabia o que era despacho até então. Eu só fiquei sabendo quando eu me mudei para esse bairro. Então, assim, eram despachos com animais, bebidas. Eu não tinha nenhum entendimento sobre despacho, não sabia para que servia, nada disso. Assim, eu vi os despachos, eu só ouvia das pessoas, não encosta, que é das entidades. A gente ia, jogava bola, não sei o quê, e não mexia nos despachos que tinham nessa esquina, que era uma encruzilhada né, de terra. Então, às vezes tinha até cabeça de boi.
nessa encruzilhada. Então, assim, era para mim o mais assustador eram os animais, né, sacrificados. Mas até então, né, não, eu não sabia que era eram despachos relacionados a religiões de matriz africana, eu não sabia de nada disso. Só sabia que tinham as entidades e era para isso que faziam os despachos. Ponto. Era isso que eu sabia que falavam, que não era para mexer, nem encostar nada. E eu, criança, 7, 8 anos, estão lá os despachos, ok. Alguém recolhia depois. E assim foi, a gente vivia vendo os despachos lá, né, nessa encruzilhada e tudo bem. Uma certa noite, a gente estava voltando da casa do mesmo vizinho dos OVNIs que dançaram no céu, pelo terreno que encurtava caminho. E aí era meia-noite, 1 hora da manhã, tipo aniversário e tal, um monte de gente, vários vizinhos juntos. A gente viu uma menina loira, tinha cabelo loiro e comprido, e ela estava de costas para nós, onde seria essa encruzilhada. Ela estava com um vestido branco, que dava para ver, porque nessa rua era a única rua que tinha iluminação da prefeitura. Era uma rua mais larga. A nossa ainda não tinha. Nessa, então, eu imagino que tenha sido em 82, tá? Porque já tinham colocado um poste. Então, a gente conseguiu ver que era uma menina loira. Só que, assim, lá não tinha muita gente loira. Só tinha uma menina que morava no bairro que era loira. Mas aí ficou assim, nossa, mas é a Joelma, a mãe dela deixou ela ficar sozinha na esquina, parada. O que ela está fazendo sozinha ali nesse horário? E aí a gente viu essa menina, ela começou a andar. Primeiro ela estava parada, perto da encruzilhada. Depois ela começou a andar, sabe, como se fosse assim a Chapeuzinho Vermelho, pela estrada fora, sabe, nesse movimento assim, no caminhar, bem alegremente, ela foi indo sentido brejo, um brejo que tinha lá, não tinha mais casa para onde ela foi. E aí meu pai, né, os homens que estavam lá foram chamando a menina pelo nome, achando que fosse essa menina. Só que a menina não olhava para trás. E a gente ficou lá, esperando, né? E eles foram atrás da menina. Só que a menina entrou como se fosse na escuridão para o brejo. E, ó, e ficou todo mundo assim, mas que menina era aquela? E no dia seguinte a gente ainda foi falar. Minha mãe foi falar, os vizinhos foram falar com a mãe da única menina loira que tinha no bairro. E ela, não, minha filha não saiu de casa. E assim, o vestido também não era uma coisa que a menina usava. Então, era uma menina que a gente não considerou uma menina desse mundo, não. E ela ainda foi em direção onde era um brejo. E você ficou com medo? Com essa daí é forte, hein? Essa situação, para mim, é o que mais me evoca medo, essa da menina. Essa Até eu daí, tô com medo, só de e ouvir. essa menina, o mais assim que me impressionou foi que ela ficou caminhando assim, sabe, pela estrada, como se ela tivesse assim bem feliz, alegre, contente, rumo a coisa, uma coisa que ficou bem forte na minha cabeça, indo para a escuridão. E ela era loira. Isso eu me lembro bem porque eles ainda acharam que fosse essa menina que morava no bairro, ainda foram procurar a mãe da menina, tipo, que absurdo você deixa ela sozinha. Não, imagina, minha filha nem tem roupa assim, imagina que eu ia deixar ela sozinha. Não foi minha filha, não, e era uma menina loira. E isso tem alguma relação com os despachos, você acha?
Não sei, mas foi exatamente do lugar onde faziam os despachos que essa menina apareceu. E ela ficou iluminada porque era uma rua que tinha poste já. Então a gente viu que ela era loira e que ela estava com um vestido branco. Só que ela não olhava para trás, ela só ficou de costas. E ela foi sentindo escuridão e depois tinha um brejo. Ainda bem que não olhou, né? Você imagina o que... É, vai que é uma cara sinistra, uma É. coisa assim, não, não olhou não, graças a Deus não olhou não. E assim, eu acho que podia ter sim alguma relação, talvez alguma entidade que foi procurar os despachos, mas eu não fiz nenhuma relação em relação aos despachos na época, ninguém fez, porque ninguém entendia para que eram feitos, só falava, ó, não mexe, que são para as entidades. Agora, quais entidades? A gente não entendia nada de entidades, embora o Rio de Janeiro seja um estado assim em que existam, que tem, né, muitos praticantes, né? A gente não sabia, não conhecia eu dentro de igreja adventista, só sabia que tinha que respeitar, né, a religião das pessoas, mas o que era aquela menina, eu sinceramente não sei. Mas não era desse mundo, não, porque ela foi para o brejo, o contexto, ela estava totalmente fora do contexto. E não era ninguém conhecido da região. Não, não tinha pessoas loiras lá no bairro, só essa menina. Tá tendo um comentário aqui da Gorete, mas aí eu acho que é sobre a situação da vela. Você Ah, tá, Gorete, depois você me dá um alô lá no grupo, que aí a gente vai conversar sobre isso. Tá, eu acho que ela fez alguma pesquisa breve, acho que eu vou ler o comentário dela rapidamente. Na Jurema Sagrada, um culto afro-indígena branco contrários à escravidão, realizado nas matas, existe esse tipo de ritual principal com velas nas árvores, com uma entidade chefe chamada de Malunguinho, o qual é designado Uhum. como libertador espiritual do povo brasileiro. E tem relação com a telha? É, Porque era Malunguinho, embaixo de uma telha que ficava. ela E continua, no caso da pessoa que me mandou também. Se eu Malunguinho, encontrar a foto que a moça me mandou, é que eu não encontrei, eu vou mandar depois ela para diz, vocês verem. ela diz que Malunguinho, segundo eles, vem de dentro da terra, os intraterrenos e vem também do céu, ele transita em três mundos. Essa história me lembra muito isso. Hum, Tem mestras de Jurema brancas, os ditos bruxos, pela Inquisição de Portugal, e também o povo cigano tinha crianças. Estou até chorando de hum, emoção. Quilombo de São José, em Valença, Rio de Janeiro, até hoje mantém esses rituais e tem relação com as árvores. Você falou do limoeiro. hum. Limoeiro, sim. No caso dessa pessoa que me mandou a foto, inclusive ela me autorizou a divulgar essa foto na época. Eu é que deixei um pouco de lado esse relato dela, mas se eu encontrar a foto, depois eu te mando, porque ela não tem nenhuma objeção em relação a divulgar a foto que ela tirou. Tá? Então, pode ser sim, né? Porque a escola era antiga, tinha vários casarões dentro da escola que poderia ter sido, sim, uma fazenda. É, em relação aos OVNIs, já em 1986, eu já estava morando em São Paulo. A minha família, meu pai era farmacêutico, né? E ele perdeu o emprego, como eu falei, ele tinha um super emprego numa multinacional americana, tanto que eu falo inglês porque essa multinacional ela pagava o curso de inglês para mim. Então eu fui alfabetizada em inglês e tudo mais.
por isso que eu acho que tem a ver o que o Fábio contou, porque realmente a nossa vida assim mudou muito para pior. E logo depois, tipo, 2 anos depois que eu vi essa entidade na cozinha. Então, sei lá, pode ser que tenham feito mesmo algum feitiço, alguma coisa, mas mesmo que eu soubesse, contasse para minha mãe não ia acreditar. Ela não ia querer saber. Então, agora, em 1986, no verão de 1986, então 85 para 86, mas foi no começo de 86 que eu já tinha feito amizades com os vizinhos, morando em Santo Amaro, em São Paulo, no bairro, né, de Santo Amaro, que é zona sul de São Paulo, para quem não conhece. Nós estávamos, eu e alguns vizinhos, todos pré-adolescentes, e algumas crianças, estávamos jogando vôlei, que era uma rua sem saída, assim, era uma vilinha. Inclusive, hoje eu moro em vilinha, sempre, a maior parte do tempo, eu morei em vilinha aqui em São Paulo. E era uma vilinha, e a gente estava jogando vôlei na rua, tipo umas 7, 8 horas da noite no máximo. No meio das casas, passou um objeto. Ele era esférico, cheio de pontas, como se fosse aquela arma medieval que tem várias pontas. Ele passou rodando, só que ele tinha luzes nas pontas. Ele passou rodando assim no meio das casas e a gente jogando vôlei, passou aquilo ali. E a gente, nossa, porque quando eu me mudei para São Paulo, muito iluminado, eu achava que eu nunca mais ia ver os OVNIs. E eu fiquei triste. Falei, nossa, aqui em São Paulo, com tanta iluminação, eu nunca mais vou ver. Eu fiquei triste de verdade, que aqui não ia acontecer nada, porque é muito iluminado, muito movimento, eles vão ter medo, não vão aparecer. Mas apareceu. Apareceu bem baixinho no meio das casas aquele objeto, que eu imagino que fosse uma sonda, rodando assim, cheio de pontas, assim. Não estava ultra rápido, não. Estava num movimento como se fosse uma roda gigante que deu para a gente parar e ver aquilo. E aí eu fiz, yes! Eles não me deixaram. Yes! Aí eu fiquei feliz que eles passaram aí para dar um oizinho, um tchauzinho. Eu fiquei feliz naquele dia. É E as difícil. crianças, tudo, mãe, passou um disco voador, passou não sei o quê, passou um OVNI, tudo, tá bom, sabe? Ninguém levou muito crédito, né? Mas aí eu fiquei feliz. Sim, difícil passar por essas situações e não, digamos, atribuir a si algum papel especial nisso tudo, né? Porque é uma situação tão fantástica que você mesmo como testemunha se sente privilegiado e está em relação com a experiência. Então é difícil para a testemunha do fenômeno achar que aquilo não tem nada a ver com ele, né? Que ele é um mero, que é um mero acaso. Sim, eu estava triste, né? Eu me mudei para São Paulo e eu estava bem cabisbaixa nesse sentido, não só pelo choque cultural de eu morar numa cidade pequena, vir para uma cidade grande, mas também eu achava assim que morando numa cidade menor e num bairro assim com menos iluminação, eu ia ter a chance maior de vê-los, né? E aí, o ano de 85, por exemplo, se eu vi, eu não reparei, eu ficava assim, às vezes eu olhava o céu e falava assim, ai, será que eu vou ver aqui? Ai, mas tem tanta iluminação, tanto avião passando, acho que eles não vão mais, eu não vou mais ver. E aí passou eu acho que era uma sonda, né? Até então eu não sabia que existia sonda. E passou bem baixo, no meio das casas, e todo mundo que estava jogando vôlei ali viu. É claro que as outras crianças e pré-adolescentes como eu, que estavam lá, ficaram com medo, menos eu.
Eu não fiquei com medo, não. Eu fiquei assim, ai, não comemorei na frente deles, que eles iam falar, ih, essa daí, que ela tá comemorando? Mas eu fiquei feliz. Bom, depois de ver a loira lá indo pro brejo e o, Indo pro prédio. os rasantes na tua casa, esse daí é fichinha, né? Foi bem assim, foi tipo um oi e tchau, né? Que passou, mas falei, bom. E 86 foi aquele ano, né? Que apareceram muitos OVNIs e tal, mas depois que eu fui ver os noticiários, não, eu não estava acompanhando muito, não, a ufologia nessa época. Então, quando eu vi, eu fiquei feliz de voltar a ter essa experiência. Muito bem. E é um formato diferente, né? Em formato de um cilindro com espinhos, né? Você falou, né? Não, era uma bola, Ah, era uma como bola. aquela arma medieval, que é uma bola com cabo. Sim, É uma arma medieval que me lembrou. Só que era só a parte da bola, cheia de pontas, tipo uma mamona. uma mamona, tá. Isso. E cheia de pontas, e as pontas tinham luzes. E ela passou rodando assim, como se fosse uma roda gigante. Não foi assim, e passou. Ela passou em movimentos e no meio das casas, na altura do telhado das casas. Sim. Muito bem. Quer dar seguimento? Mais alguma Deixa experiência? eu ver se tem mais algum dos anos 80 aqui. Ah, tem mais um dos anos 80. É o último. E aí a gente pode parar nos anos 80 e a gente vai para os anos 90, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É que para mim não está aparecendo. Bom, Se tiver, eu leio para você. Não tem ninguém se tá. com... É sempre Ah, interessante a gente, acho que, fazer o suposto. Vamos supor, a gente tem costumado criar uma espécie de cético imaginário aqui no grupo, para uhum. exercício ver o que que é. Às vezes a pessoa tem a impressão que é uma memória e não é uma fantasia, o que que faz. Ah, sim. No meu caso, Só um pouquinho. O que que é uma memória, o que que é uma fantasia, evidentemente, para a gente tentar ir lapidando algumas diretrizes aqui, porque o canal tem uma intenção científica, né? Então, sim, eu falei de uma explicação freudiana de você, da sua mãe, o desejo reprimido de querer ver as coisas, elas aparecem. Por exemplo, nessa situação agora, por que que você descartaria um balão, por exemplo, um cético, vamos criar aí o cético imaginário aqui entre nós. Por que não seria um balão? O que que você vê de distinto nesse objeto que não seria um balão? metálico. Metálico, Isso. Ele era metálico, no formato de como se fosse uma mamona cheia de pontas e cheio de luzes em volta. E ele rodava no meio das casas, como se ele tivesse uma ignição para tá. fazer isso. Ele era E passou. Era uma trajetória retilínea como se ele tivesse um movimento inteligente, é isso? Exato. Uhum, Sim, tá bom, exatamente. perfeito. Não era um objeto que estava ao léu ali ao vento, não era Não, um que a ser gente, humano. não, não. Ele rodava como se fosse um movimento assim de roda gigante, mas eram as pontas. Uhum. E ele era metálico, ele passou assim muito perto da gente. De modo que as crianças ficaram, as menores ficaram também com medo, né? E Ô, eu, Ana, oi? Ana, que tamanho tinha mais ou menos? Tamanho? Ah, eu imagino que fosse do tamanho de aquelas bolas de praia, Era pequeno, sabe então. aquelas bolas coloridas de praia?
Sim. daquele tamanho, só que ele era metálico, tinha várias pontas e as pontas tinham luzes. Uhum. Luzes não fortes, assim, elas eram luzinhas, e aquele objeto ele passou assim, Uhum. com uma ignição própria, de forma que ele girava. E passou no meio das casas. E a gente estava jogando vôlei, olhando para cima. E aí a gente viu. Ele não passou zunindo, tipo, vupt. Não, ele passou assim. E a gente conseguiu ver, Uhum. Perfeito. tá? E aí a última experiência, assim, que eu acho interessante dos anos 80, mas nesse caso foi só eu, esse fenômeno aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Arceburgo, que fica na divisa com Mococa, perto de Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, naquela região, a cidade dos meus avós paternos. Eu tinha 12 anos ou 13 nessa época, e a casa da minha avó, as janelas, aquelas casas antigas, davam para a rua. E a minha avó, algumas janelas daquelas antigas, ela trocou por uma mais moderna que tinha persiana. Então, às vezes, a gente ouvia barulho, molecada, jogava pedra de madrugada para assustar morador que estava dormindo e tal. A gente abria as persianas que tinham, que eram embutidas à janela, e dava para ver a visão da rua. Então, às vezes, eu demorava para dormir e tal, e eu ficava assim, deixa eu ver o que está acontecendo na rua. Não acontecia nada, porque a cidade era super parada, né? Mas lá, minha tia, no 10º sono, eu acordava no meio da noite e olhava para a rua, não abria a janela totalmente, senão minha avó, meu avô, minha tia, eles brigavam. Mas eu abria a persiana, que era embutida à janela. E aí, um dia, numa madrugada, né, então, durante a noite, eu estava sem dormir e tal, eu levantei e abri essa persiana. E eu olho para a esquina, assim, como se fosse uma encruzilhada de paralelepípedo, e eu vejo uma mulher de cabelos longos, um vestido vermelho, e ela parecia que ela estava meio inconformada com alguma coisa, porque ela punha as mãos assim e fazia assim, e ela reaparecia em outro lugar, como se fosse um holograma. Depois que eu fui ver o que era um holograma, eu falei, nossa, era igualzinho aquilo que eu vi. Era como se fosse uma projeção, um holograma. E ela estava toda de vermelho, que eu falo, era mulher de vermelho. E ela tinha os cabelos longos, era muito branca, vermelhos, assim, parecia uma camisola mesmo. E ela fazia assim e reaparecia em outro lugar. Aí eu comecei a chamar minha tia. Só que minha tia, ai, me enche o saco, me deixa dormir, tô cansada, não sei o quê. Minha tia não me atendeu. Eu tinha 12 para 13 anos, ou tinha 13 nessa época. E depois ela sumiu. Ela apareceu como se fosse um holograma e sumiu. Era uma mulher toda de... Parecia uma camisola, assim, de vermelho, e ela parecia estar desesperada, chorando. Porque eu via só ela fazendo assim, e chacoalhando, e ela sumia e aparecia um pouco mais à frente. Sumia e aparecia um pouco mais à frente. E depois ela sumiu. Isso foi em 86. Contei para minha tia, contei, isso é imaginação, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Muitos anos depois, tipo, em 2022, no grupo não, na página da cidade, um historiador escreveu uma lenda que eu nunca soube da cidade,
falando de uma mulher que tinha sido assassinada pelo marido, porque foi flagrada com outro homem. Aí, talvez, a questão da camisola que eu vi, que era uma camisola totalmente vermelha, e falam que é a lenda, que eles falam, a lenda da mulher fantasma, tem várias versões dessa mulher, só que eu nunca soube dessa lenda. Eu fui saber agora, aí eu falei para o historiador, falei, eu já vi essa mulher, já vi essa mulher, eu vi essa mulher assim, assim, assado. Então, ele falou, nossa! Aí eu falei para ele como era a mulher que eu vi, que existe uma lenda relacionada à aparição dessa mulher, de cabelo preto, só que não especificam a vestimenta. No meu caso, eu vi ela de vermelho. E ela parecia o que a gente hoje vê como holograma. Mas na época eu não sabia que era um holograma. Ela parecia uma projeção, né? E aí na cidade tem essa lenda dessa mulher que aparece e ela foi assassinada a facadas pelo marido no começo do século XX. E aí eu pensei, nossa, então faz sentido, porque ela estava de camisola. Vai saber se o marido não pegou ela no flagrante de camisola. Porque eu falei, mas gente, uma assombração, né? Na época eu pensava, uma assombração de camisola. Eu fiquei assim, mas não sabia dessa lenda. Agora, recentemente, que eu fiquei sabendo, porque é um historiador que ele está reunindo várias coisas sobre a cidade e ele escreveu sobre essa lenda. Mas, assim, quase 40 anos depois, eu fiquei sabendo dessa lenda. Agora, Ana, Oi? oh, perdão. Imagina. É, eu queria te perguntar, pelo que eu estou entendendo, essa foi a primeira vez que você viu sozinha algum fenômeno. Sim, é. Os outros Minha sempre tia não foram com quis outras ver. pessoas, não é? Minha tia não quis ver. Aham. Eu chamei minha tia para ver, mas ela falou: ai, minha ex, estou dormindo, você está sonhando, e eu na janela, vem ver, vem ver. Foi a primeira vez que eu vi sozinha, uma das poucas vezes, tá? Que eu tive alguma experiência sozinha. Aí, muitos anos depois, eu soube que existe essa lenda dessa mulher que aparece na cidade, de cabelos pretos, longos, só não especificam as roupas. Mas a lenda é que ela foi pega traindo o marido. E aí eu pensei, nossa, então isso justifica por que eu vi uma mulher chorando, inconformada, que ela ficava com o cabelo assim no rosto, de camisola vermelha, que tem a ver assim, talvez com uma sedução. Mas na época eu tinha 12, 13 anos, nem sabia por que disso. E foi assim, a única vez, talvez, que eu tenha visto algo nesse sentido que as pessoas chamam de assombração, como um holograma. E na época eu nem sabia, eu acho que talvez depois eu vi em Star Wars, né, da princesa Leia, que tem, né, que o robô projeta ela, eu falei, nossa, foi isso, eu vi isso. Eu fiquei, nossa, eu vi um negócio assim, eu vi um negócio assim. mas E era dessa mulher. mas o Oi? que te faz pensar que era um holograma? A forma da imagem que eu vi na rua. Ela parecia um holograma, porque isso foi em 86 e 87, tá? Ela aparecia e depois ela meio que, sabe, a imagem se colocando, ela reaparecia. Ah, Sabe quando faz aquele balança a imagem no ah, holograma? era falha, não era em alta definição. Exatamente, ela falhava
e reaparecia. Aí dava uma falha, ela reaparecia. Aí ela ia um pouco mais para frente, Não mas era, sempre dava essa interferência. não era como a visão da loira, que era uma visão consistente. Não, a visão da loira era como se fosse uma pessoa mesmo, Ah, tá, perfeito. uma pessoa que estava lá. Uhum, tá. Entendi. Era algo, né? Nessa situação era algo mais poroso, assim, mais frágil, né? Ah, entendi. É, Ah, parecia uma imagem projetada. perfeito. Uhum. É, no caso dessa, parecia uma imagem projetada. E eu não sabia o que era um holograma. Deu para ver o Eu fui rosto? saber. Oi? Você chegou a ver o rosto dela? Não, porque ela punha a mão no rosto, como se ela estivesse chorando, Entendi. inconformada com alguma coisa. Tá. Uhum. Tá? E essa foi uma das poucas experiências anômalas que eu estava sozinha, mas estava bem lúcida, não tinha ido dormir ainda, eu sempre fui notívaga, e aí acordei minha tia, mas minha tia não quis saber de ver. Tem uma colocação da Denise Jorge, não era uma pessoa desdobrada? Desdobrada é o quê? Uma viagem astral, é isso? Não sei dizer, porque como eu descobri que existe a lenda dessa mulher de cabelos longos e negros, coincide com o que eu vi. Mas essa lenda eu só fiquei sabendo recentemente, eu não sabia dessa lenda. É, até porque o aspecto que ela tem é meio fantasmagórico mesmo, né? Típico das aparições, né? Que o pessoal diz, né? Que é um espírito, ele já tem uma imagem pré-definida, ele está numa situação de dor, né? Não é. Ela parecia estar assim num sofrimento constante, sabe, num loop. Ela Sim. fazia a mesma coisa, o mesmo movimento repetitivo, Aham, tá. tá? É, deixa eu ver se tem algum aqui. Não, dos anos 80 já foi. Muito bem. Então, uma década bastante intensa. Movimentado. Confesso que eu te invejo, gostaria de ter essas experiências, embora essas das assombrações são as que mais me geram medo. ETs eu já estou mais acostumado, assim, mas assombrações não tanto, né? Então, queria te parabenizar, um material muito rico aí, né, que você trouxe. E não é comum alguém que tem tantas experiências, né, de naturezas assim tão fortes, né? Você tem alguma hipótese de por que que você foi tão propensa a vivenciar tantas situações anômalas assim? Olha, então, Daniel, na minha opinião, eu sempre, até por conta da religião que eu tinha, eu fui muito, tipo, não vá por esse lado, porque é coisa do Satanás, não sei o que, não sei o quê. Então, eu não tive nenhum incentivo por parte da minha família, que uma parte do meu pai era católica, muito supersticiosa e medrosa, e que não tinha nenhum interesse no sobrenatural, nem no espiritismo, embora eles acreditassem no espiritismo, a família do meu pai, mas não eram de se envolver com o espiritismo, eu convivi muito com a família da minha mãe, porque como a minha mãe ela era encarregada da minha educação, eu fui criada dentro da igreja. Então, ela reprimia qualquer coisa que fosse sobrenatural. Mas, mesmo ela estando junto, ela não queria muito pano para manga. Ah, vamos cortar esse assunto aqui. Poderia passar, assim, a essa mulher que eu vi na frente da minha mãe, ela falar, ah, vamos parar por aqui, encerrar. Ela podia ver, mas ela não ia querer falar sobre o assunto. Ela não queria falar. Só que aí, pelas vivências que eu comecei a ter,
eu comecei a colher relatos de outras pessoas também. Aí eu tive uma babá, né, que ela começou a querer me assustar e a contar história de terror para mim. Coitada. Eu falava: "Conta mais, pode contar história de saci, de lobisomem, pode contar, conta mais". Então, assim, o tiro saiu pela culatra, ela queria me assustar, me fazer ficar quieta e eu pedia para ela contar mais. Aí eu comecei a ter relatos, a colher relatos, até da minha avó, mãe da minha mãe, que era adventista, a minha avó me contou vários relatos também, né. Pessoas da igreja também me contaram relatos, porque aí eu comecei a ouvir e a falar: "Poxa, realmente existe algo assim que não é explicável, que não é desse mundo". Mesmo pessoas, assim, muito catedráticas, pessoas que cresceram, uma amiga da minha mãe, uruguaia, cresceu dentro da igreja adventista, contou uma experiência aqui, que depois eu vou falar de relatos que eu já ouvi, tá. Que aí a gente faz um episódio que tenho, assim, que eu colhi de pessoas, assim, das mais variadas crenças, formações, pessoas, assim, que a gente, eu costumo separar se a pessoa, eu não vou invalidar, mas eu vou receber de outra forma. Se a pessoa fala: "Olha, eu usei tal substância, tal substância, tal substância e aconteceu isso", aí eu vou falar: "Ah, tá". Então, nesse caso, a pessoa tem esse uso de tal substância, ou tal pessoa me relatou que ela tem tal e tal transtorno. Aí isso não que isso invalide, mas eu faço eu separo um pouco, né, as coisas. Mas eu recebo relatos, assim, das mais variadas pessoas, desde, cônsul de país, como eu trabalhei com relações internacionais, viajei para outros países, conheci pessoas e tal, e eu sempre abro uma brechinha para ouvir alguma coisa para ter um relato nesse sentido. Mas dos anos 80, os mais, assim, marcantes para mim foram esses. Muito bem, acho que Aí sim, é um bom momento da gente encerrar, acho que por hoje. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, já estamos aí com mais de 1h30 de vídeo, né? E aí vamos deixar com gostinho de quero mais para os anos 90 aí, que vai ser o próximo vídeo, né? os anos 90 e os anos 2000 realmente foram os mais intensos, até porque, eh eu morei numa localidade, num bairro, que naquela região ali já tem relatos bem antigos e muita gente pôde ver também essas experiências. Muito bem, mas vamos guardar aí para os próximos episódios. Sim, Ana, muito obrigado aí pela tua presença. imagina, que isso. Obrigada a vocês. E, assim, qualquer dúvida, se eu encontrar a foto que a moça me mandou, aí eu vou mandar para o grupo. Isso, e a gente pode mostrar no próximo vídeo também. A gente põe aqui, projeta na tela a foto, né? Tá ótimo. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos novamente. Vocês que nos assistiram até aqui, podem mandar comentários, quem tiver alguma contribuição, fiquem à vontade para escrever para a gente. E quem tiver alguma experiência anômala, que queira Ou compartilhar, se vivenciou algo assim, né, parecido com o que eu vivenciei. parecido ou diferente, ou que lembre de alguma situação, nós vamos ficar muito contentes em receber o relato de vocês, seja por escrito ou por vídeo, ou quiserem entrar no grupo aqui do Ativismo Insólito de WhatsApp, vão ser muito bem-vindos, não paga nada, tá bom?
Então, quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com. Sônia, você quer falar alguma coisa? Não, eu achei tudo muito interessante. Tô louca para ouvir os próximos episódios. Ah, que ótimo. Aí a gente vai combinar, então. Obrigada, Ana. Valeu, pessoal. Até a Boa próxima. noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.